Seja muito bem-vindo ao Evangelho para você. O assunto do nosso vídeo de hoje é a oração do Pai Nosso. Vamos conversar um pouco sobre essa oração. No contexto de pregação, nós não temos muito tempo para analisar os detalhes das passagens bíblicas, por causa das limitações de tempo. Nem todo mundo está interessado em muitos detalhes, mas aqui é um espaço mais dedicado para a gente poder conversar, ampliar o nosso diálogo a respeito da palavra de Deus. Então, para isso, se você se interessa nesses assuntos, eu te convido já, desce aqui no nosso canal, vê se você é inscrito. Se você não for inscrito, eu te convido a considerar fazer a inscrição aqui no nosso canal. Você fazendo aqui a inscrição, você ganhará os benefícios de sempre que a gente lançar algum vídeo que vai interessar a você a respeito da palavra de Deus, o YouTube já te notifica para que você não possa ter o trabalho de sair procurando os temas que te interessam. Então vai aqui, curte o nosso vídeo, curte esse nosso trabalho, compartilha com seus amigos aí, você estará nos ajudando muito. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui em Mateus, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura na nova tradução da NVI, a NVI 23, nova versão internacional, porque é uma versão de leitura mais fluida, mais clara. E nós vamos conversando sobre esses detalhes. Eu também vou usar o texto de Lucas, porque Lucas também nos traz essa oração, a oração do Pai Nosso, e creio que será um bom tempo juntos. Eu estou preparando aqui uma série de 3 ou 4 vídeos focado na oração do Pai Nosso, para que a gente possa entender os temas que estão na oração do Pai Nosso de maneira um pouco mais profunda. Então, nesse primeiro vídeo, eu queria fazer apenas uma introdução falando sobre a forma, a estrutura e o contexto dessa passagem, dessa oração. E no segundo vídeo, eu queria dedicar então só a tradução do texto grego e a análise dos pedidos da oração do Pai Nosso. E em um terceiro vídeo, talvez o segundo vídeo da tradução do grego para o português, talvez isso possa levar uns 2 vídeos, porque o processo de tradução não é simples, é um pouco demorado. Mas, com certeza, esse processo vai contribuir muito com a nossa vida, vai nos dar muita percepção do texto a partir de uma tradução simultânea, assim, em tempo real. Vou ler o texto grego e vou traduzir para o português. E aí nós vamos fazendo os comentários, as considerações. Então, basicamente, nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução geral, no segundo eu vou passar para a tradução e os comentários. No vídeo de hoje a gente vai pegar alguns aspectos introdutórios dessa belíssima oração, mas deixe-me primeiro fazer a leitura dela tal como está aqui na NVI. Eu sei que você já tem essa oração de cor na sua mente, já decorada já. Mas eu queria fazer a leitura até para a gente ver como está escrito aqui, ouvir a leitura como está escrito. Diz assim: vocês devem orar assim. Aqui é Mateus capítulo 6, eu vou ler do 9 ao 13. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O objeto do nosso estudo, então, vai ser essa oração aqui. Essa oração, em primeiro lugar, ela tem essa qualidade de alinhar o nosso coração com o plano eterno de Deus. Se eu fosse resumir essa oração toda do Pai Nosso em uma só proposição, seria basicamente a seguinte: isso aqui é um pedido para que Deus concretize o plano dele nessa terra, em nós, através de nós, para que nós possamos nos alinhar ao governo de Cristo sobre esse mundo. Então, é basicamente isso. Nós estamos pedindo a Deus que concretize o seu plano aqui nessa ordem humana, se é que nós queremos ver a nossa realidade transformada. Essa oração também mostra a necessidade de conexão de nós com Deus. Nós precisamos constantemente, e eu diria que nós não podemos fazer nada sem Cristo, é o que ele diz em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Daí nós vemos a necessidade que temos de estarmos conectados com Deus. E a oração, ela tem essa qualidade de nos conectar
com Deus. Quando falamos com Deus e falamos com Ele da maneira correta, e nós iremos ver essa maneira aqui na oração do Pai Nosso, nós estamos nos conectando com Deus, dizendo para Deus que sem Ele nós não podemos fazer nada, que nós precisamos dele para coisas tão simples, até mesmo como para comer, como nós iremos ver aqui. Essa oração, então, ela apresenta a nossa total dependência de Deus. Como disse, nós precisamos de Deus para as menores coisas, coisas como comer, precisamos de Deus para consertar os nossos erros. Nessa oração, o Senhor Jesus nos ensina a pedir perdão pelas nossas ofensas. E nessa oração também nos ensina que Deus, ele pode nos livrar do mal quando nós oramos e colocamos esse pedido diante do Senhor. Passaremos agora a analisar a estrutura, a forma e o contexto dessa oração. Uma observação aqui, a forma do texto trazida aqui por Mateus, ela é um pouco mais expandida do que aqui nós vemos no Evangelho de Lucas. Há algumas leves variações entre um evangelista e outro. Por exemplo, Mateus contém, a oração do Pai Nosso contém 7 petições após o vocativo inicial. Temos um vocativo, Pai Nosso, estamos invocando Deus, e depois disso se segue 6 ou 7 pedidos. Em Lucas, contém apenas 5 pedidos. Assim, a terceira petição sobre a vontade de Deus ser cumprida na terra não está presente na versão de Lucas, e a 7ª petição sobre Deus nos livrar do maligno também não está na oração trazida por Lucas. Mateus coloca ofensas, Lucas coloca pecado. Em Mateus nós temos Deus perdoa as nossas ofensas. Em Lucas nós temos perdoa os nossos pecados. Temos essas variações leves. O pessoal que estuda sobre essas questões mais técnicas diz que o evangelista Lucas traz uma forma da oração mais antiga. Para os estudiosos, é mais fácil você expandir algo do que você cortar. Ou seja, para eles é mais fácil você aumentar alguns pedidos do que você cortar alguns pedidos. É basicamente essa a visão. O contexto da oração de Mateus difere do de Lucas. Em Mateus, essa oração é dada no contexto de uma pregação. O ministério de Jesus ali, podemos dizer que assim está a todo vapor, as multidões estão o rodeando, o seguindo, e ele, em determinado momento, ele está diante das multidões e ele prega o seu famoso Sermão do Monte, que está no livro de Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7. Na seção que ele fala sobre a justiça do discípulo, do Filho de Deus, então ele nos dá essa oração, para que ao fazermos essa oração, ela seja como um instrumento para a manifestação da justiça que ele deseja dos seus seguidores. Nós não entraremos aqui em detalhes sobre a diferença da justiça do Filho de Deus para a diferença da justiça dos opositores de Jesus, que eram os escribas e os fariseus. O ponto importante aqui é analisarmos o contexto, que em Mateus a oração nos é dada em um contexto de um sermão, mas em Lucas a oração é ensinada por Jesus a partir de uma pergunta de um discípulo seu, que lhe diz: Mestre, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E então Jesus vai e diz exatamente a oração do Pai Nosso. Jesus diz: quando vocês orarem, digam isto. Alguns estudiosos dizem que a maneira que Jesus introduz a oração em Lucas é uma maneira de dizer aos discípulos que orem, que façam aquela oração repetindo-a, palavra por palavra. Já em Mateus, eles dizem que é uma oração que tende mais a ser um modelo, um padrão, para servir como se servisse de esboço para as orações dos discípulos. A oração é encontrada também em um documento antigo da fé cristã, um documento do primeiro século chamado Didaquê. Didaquê é de onde vem a nossa palavra portuguesa didática, que significa ensino, instrução. Nesse sentido, didaquê é o ensino dos apóstolos, a instrução apostólica. Nesse documento antigo, verdadeiro e legítimo, ali tem uma ordem que se diz que essa oração do Pai Nosso deve ser feita pelo cristão 3 vezes por dia. O bispo de Milão, o bispo Ambrósio, que foi quem apresentou o evangelho, digamos assim, a Agostinho de Hipona, ele diz que a gente deve fazer essa oração pelo menos uma vez por dia.
E o monge agostiniano Martinho Lutero, reformador do século XVI, diz que a gente deve também fazer essa oração 3 vezes ao dia. Eu faço essa oração das duas formas, tanto repetindo-a, para que as suas verdades fiquem todos os dias em meu coração, isso é muito bom, e eu também uso ela como modelo para as minhas orações. Sempre quando eu vou orar, eu uso também essa oração como modelo, como um padrão. O ponto aqui é não nos perdermos naquela questão de orarmos bonito ou de orarmos usando palavras certas, por si mesmas. Não. O ponto aqui é orarmos da maneira que o Senhor nos ensina, com as nossas falhas, as nossas debilidades, seja de vocabulário, seja de encadeamento de ideias. O ponto aqui é orarmos da maneira que a gente sabe, desde que esteja dentro de um padrão ensinado por Deus. E esse padrão nós encontramos aqui na oração do Pai Nosso. Essa oração ela tem um objetivo geral. O que Jesus, na verdade, ele tem em mente quando ele nos ensina a orar dessa maneira? Veja, a oração ela é basicamente uma série de pedidos. Pedidos em relação a Deus e pedidos em relação a nós. Então, o que Jesus quer é que nós oremos de tal maneira, de tal sentido, que o nosso coração deseje que Deus intervenha neste mundo e faça acontecer a sua vontade, trazendo o seu reino, para que a ordem desse mundo seja transformada pela ordem celestial. Uma vez que ele diz, a tua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu, ou seja, a ordem do céu trazida para essa terra, para ordenar o ambiente, a realidade terrena. Esse é um objetivo geral e bem amplo. Agora, essa oração ela também tem alguns objetivos específicos. E a gente tira esses objetivos específicos aqui mesmo do contexto imediato. Nos versículos precedentes, essa oração está em Mateus 6, começando ali da parte B do versículo 9. Mas desde o versículo 5, e na verdade desde o capítulo 6, ele vem falando sobre o cuidado dos seus discípulos praticarem a justiça. Ela não pode ser uma justiça hipócrita. Tem que ser uma justiça honesta, uma justiça do coração, uma justiça que agrade a Deus. E aqui, por objetivos específicos, eu tirei 2. O primeiro é que a nossa oração, ela não pode ser igual à oração do hipócrita. Tendo o hipócrita aqui como os opositores de Jesus, os escribas e os fariseus, os religiosos legalistas da época de Jesus. Segundo objetivo específico, é que essa oração, é que a nossa oração, ela não pode ser igual à oração dos gentios ou dos pagãos. Temos duas coisas aqui. A oração do Pai Nosso, além de colocar no nosso coração o desejo de ver na terra a concretização do plano eterno de Deus, além disso, essa oração ela nos livra de duas coisas, da oração do hipócrita e da oração do pagão. Veja o primeiro, é o versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Então, essa é a primeira coisa que ele nos ensina aqui, que nós não devemos orar como eles. Eles tinham o objetivo de orar para que fossem notados pelas pessoas. Essa era uma falha no caráter, uma das falhas do caráter dos opositores de Jesus. Queriam orar com o objetivo de serem notados, serem vistos, de serem elogiados. Se eles ganhassem isso, esses elogios, eles já estavam satisfeitos. Né? É daí que Jesus diz, eles ganharam já receberam a recompensa, porque eles estavam felizes quando as pessoas elogiavam eles. Segundo objetivo específico, então é esse aqui, está no versículo 7. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios ou os pagãos, porque eles pensam que por muito orarem, por muito falarem, eles serão ouvidos. E isso aqui, por que o Senhor Jesus Cristo diz que nós não devemos ser como os pagãos? Falar por falar e falar somente por falar. Porque os pagãos, eles tinham um método de oração que envolvia a tentativa de manipular a sua divindade, a divindade na qual eles acreditavam. Nós temos um exemplo disso em 1 Reis capítulo 18, naquela luta que o profeta Elias teve com os profetas de Baal. Os profetas do deus Baal, eles passaram quase o dia inteiro orando ali. Se eu não me engano, foi meio dia de oração. E quanto mais eles oravam, mais eles imprimiam força e dedicação na oração. Eles chegavam até a se auto-flagelar. Porque eles queriam que o Deus deles respondesse a eles.
E eles faziam essa tentativa de sofrer, de fazer vários rituais, para que o seu Deus os respondesse, como se ele estivesse tentando barganhar com o Deus Baal, como se para que o Deus visse o seu sofrimento e assim pudesse responder. Jesus disse que conosco isso não pode acontecer. Porque nós temos com Deus uma relação como se fosse entre um pai e um filho. Jesus disse que Deus é o nosso pai. Ele, como nosso pai, ele conhece as nossas necessidades, sabe as nossas fraquezas, então não há necessidade da gente tentar manipulá-lo, seja pelo nosso auto-sacrifício, seja por tentarmos colocar diante de Deus um personagem sofredor, que ora muito, que é muito piedoso, para que ele possa ver isso e possa nos responder. Não, Jesus diz que Deus não pode ser manipulado por esse tipo de coisa, que ele nos responde porque ele é o nosso Pai, porque ele é bom. Agora nós iremos ver aqui a estrutura dessa oração. Como eu disse, a gente está apenas nos aspectos gerais. No segundo vídeo eu vou para a tradução do texto grego dessa oração. Primeiro nós iremos ver a unidade literária em que essa oração está inserida. Ela está inserida, a oração do Pai Nosso está inserida na seção do Sermão do Monte, que está no capítulo 6 de Mateus. E a seção que os estudiosos chamam de perícope vai do versículo 5 até o versículo 15. Vamos colocar aqui até o versículo 15. Então, vamos ver a localização dessa passagem dentro de todo esse parágrafo, essa perícope. Perícope e parágrafo são a mesma coisa. Primeiro, a primeira parte ali, nós vamos dividir essa perícope toda em 3 partes. A primeira parte é a natureza da oração verdadeira, nos versículos 7 e 8, que fala sobre a oração dos gentios ou dos pagãos. Qual é a natureza da oração verdadeira? Tem que ser uma oração honesta, não pode ser igual a oração dos pagãos, envolvendo essa tentativa de manipular a divindade. Deus é o nosso Pai, nós devemos tratar ele com respeito. Esse aqui é o ponto de Jesus nessa primeira parte. A segunda parte, então, ele dá a oração inteira, é o modelo, o modo como nós devemos nos dirigir a Deus. No versículo 9 ele diz assim, essa segunda seção, ela vai então do versículo 9 até o 13. Ele começa o versículo 9 assim: vocês devem orar assim. É o modo como nós devemos orar. O conteúdo está a partir da parte B do versículo 9, quando ele diz Pai Nosso, e termina com livra-nos do maligno, no versículo 13. A terceira parte dessa oração é uma declaração anexa de muita importância para a comunidade de Mateus, que está no versículo 14 e 15. Então, essa é a divisão básica aqui de todo esse parágrafo. Jesus começa com os pagãos, mostrando-nos o jeito de como não devemos orar. Depois ele mostra o modo de como devemos orar e o conteúdo, a oração do Pai Nosso. E a terceira parte é uma declaração que está anexada a essa oração sobre a importância de perdoar os outros. A partir dessa declaração anexa, o versículo 14 e 15, os estudiosos dizem que isso aqui é uma declaração feita pelo próprio evangelista Mateus, com vista às necessidades da sua comunidade, da comunidade mateana, quando ele escreveu o evangelho. Talvez pudesse haver ali questões que não estavam resolvidas, alguns discípulos não querendo perdoar uns aos outros. Então Mateus dá essa ênfase sobre a oração do Pai Nosso, ele prioriza ali a questão sobre o perdão. Nós iremos ver que o perdão não é condicional, embora em uma leitura aqui superficial isso deva parecer, mas nós sabemos que Deus nos perdoa pela sua graça. Nós iremos entender muito bem aqui esse versículo 12, aqui quando for no momento certo, no momento de tradução. Eu queria então fazer a divisão da própria oração. Vejam, nós fizemos a divisão do parágrafo inteiro, que vai do versículo 5 até o versículo 15. Agora nós iremos focar ainda mais na oração do Pai Nosso. Nós iremos dividir essa oração os estudiosos dividem em 3, 4 partes. Mas eu achei melhor
dividir essa oração em duas partes: a invocação inicial e a sequência de pedidos. São essas duas partes, para ficar bem simples aqui a nossa compreensão. Quando você lembrar da oração do Pai Nosso, lembre que ela está dividida em duas partes. Primeiro você invoca Deus, você o chama para conversar. E depois você pede. Essa é a oração que Jesus nos ensinou: invocar a Deus e pedir. Depois dessa invocação, seguem-se 7 petições. As 3 primeiras envolvem a nossa relação com Deus, o nosso desejo que temos de ver as coisas que interessam a Deus sendo realizadas aqui neste mundo. A santidade do nome de Deus, o reino de Deus sobre essa terra em atividade, em plena atividade, e a vontade dele sendo obedecida neste mundo. Os primeiros pedidos devem ser esses. E vejam, o ponto importante aqui é que Jesus quer que o nosso coração esteja voltado a priorizar as coisas que interessam a Deus e não as que interessam a nós. As que interessam a nós vêm em segundo plano. É o que ele faz com os demais pedidos. Temos 3 ou 4 pedidos a mais, além desses 3 anteriores. Por que eu digo 3 ou 4? Porque os estudiosos se dividem aqui. Uns dizem que é 3, eles pegam o último pedido: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eles têm isso como um pedido só. Há estudiosos que dizem que são 2. Não nos deixes cair em tentação é um, e livra-nos do mal é outro. E nós iremos ver os detalhes no tempo, no devido tempo, quando a gente estiver fazendo aquela tradução que eu falei para vocês, que é o que nós iremos fazer a partir do próximo vídeo. Eu já convido você a ir aqui nessa playlist Pai Nosso para você e acompanhar o próximo vídeo que nós iremos subir aqui no canal. Algumas aplicações. Vejam como é importante a oração do Pai Nosso. Ela nos ensina que há 2 tipos de oração: a oração que agrada a Deus, que Deus ouve, e a oração que não lhe agrada. A oração que agrada a Deus é essa ensinada por Jesus, que coloca o nosso coração a desejar que os projetos de Deus sejam realizados nessa terra. A oração que não agrada a Deus é aquela com objetivos hipócritas. É aquela oração que envolve também a tentativa de manipular a Deus. Para Jesus, Deus não pode ser manipulado. É uma ilusão tentar manipulá-lo, seja através do autossofrimento, das repetições em nossas orações, do falar por falar. Deus não vai nos responder por conta disso. Se os nossos pedidos não estiverem alinhados com o que Deus tem para essa terra, com o projeto de Deus, nós podemos pedir, podemos nos autoflagelar, ele não vai responder. A grande verdade é essa, que ele irá responder. Ele é um pai bom, ele está disposto a nos responder se a palavra dele estiver em nós, se nós estivermos nele e se os nossos pedidos estiverem alinhados com os pedidos de Deus. Daí é importante essa oração, aprender essa oração, porque ela nos coloca a seguinte condição, de que os nossos pedidos eles são sim realizados, que Deus tem disposição de nos responder. Mas a grande questão é, os nossos pedidos estão alinhados com o desejo de Deus de nos abençoar? Essa que é a grande questão. Nós aprendemos nessa oração que Deus é o nosso Pai, que Ele está próximo de nós. Nós vamos aprender também que Ele é um Deus soberano, que Ele está no céu, Ele governa todas as coisas. E nós aprendemos também hoje onde o nosso coração deve estar. Você pode fazer uma prova entre você e Deus. Você pode perguntar ao seu próprio coração: meu coração, onde você está mesmo? A resposta para essa pergunta aí, você vai achar quando você relacionar a sequência dos últimos pedidos que você fez. Analise lá os pedidos que você tem colocado em oração. A natureza desses pedidos tem relação com o desejo de você ver os planos de Deus serem concretizados nessa terra ou são pedidos somente para você? Aí você vai responder a essa pergunta aqui, ó. A minha oração, ela é teocêntrica ou ela é antropocêntrica? Ela tem relação com Deus? Ela é altruísta ou ela é uma oração egoísta? Você vai ter essas respostas todas quando você fizer esse simples teste com os pedidos que você mais tem colocado em suas orações. Eu quero encerrar aqui convidando você para acompanhar o restante dessa série, convidando você a descer aqui, se inscrever no canal e eu te convido, comenta aqui embaixo
Se alguns desses detalhes passou em branco na sua primeira leitura do Pai Nosso, comenta aqui também aquilo que te chamou mais atenção, e aí a gente vai responder. Eu sempre estou olhando os comentários aqui embaixo. Quando eu não respondo diretamente no comentário, eu vou fazer até melhor. Se eu não responder diretamente no comentário, é porque eu estou pegando aquele comentário exclusivo para me fazer uma resposta em modo de vídeo, no estilo de vídeo, para que você seja mais priorizado dessa maneira, tá certo? Então, é isso que eu tinha para hoje. Já vai aqui no próximo vídeo, porque a gente vai entrar agora na tradução e nos comentários de cada sentença dessa oração do Pai Nosso. Até mais.